Oi, boa tarde! Oi, coleguinhas e coleguinhas! Os nossos convidados ilustres de hoje são Márcio Simões, Melise Maia, Mauro Ramos e Hélio Ribeiro. Agora sim! Vamos aí! Fazer aula! Gente, eu queria que vocês começassem se Saindo apresentando. da cachoeira do Niágara, que nem aquele desenho do Pica-Pau, é isso? Na ordem que vocês quiserem, se apresentem aí, caso alguém que está assistindo esteve fora do Brasil, né? Vai que a pessoa não esteve no Brasil nos últimos 50 anos e não conhece vocês, nunca ouviu a voz de vocês. Se apresentem, por favor. 50 anos você foi gentil. Foi. Eu já achei que ela pegou pesado. Olha, eu pediria que não falasse. Eu já achei que ela pegou pesado. Eu pediria que Tudo não bem falasse. que ela é jovenzinha e tal, mas Sei lá. Olha, gente, tá de chapeuzinho. foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi um filme anteontem na televisão, filme antigo, dublagem do início dos anos 70. A mesma sensação, sabe? A sensação de que Eu pediria que não falassem datas, esse por morreu, favor. Esse morreu. Ai, gente, então sem datas, se apresentem. A sensação que eu teria, Mauro, Ah, década de 70, eu estava lá. Eu não tava. eu Quero estava deixar em frente à claro que eu não televisão tava. vendo. Década de 70, eu não tava. É igual o Woodstock, né? Eu fui. O que você estava fazendo, hein, Márcio Simões? O que você fez e o que você estava fazendo de lá para cá? Eu comecei em 86, década de 70. Década de 70 eu só me lembro da Copa do Mundo. Eu também. Eu também. O tricampeonato. Sei o time inteiro de cabeça. O último time do Brasil eu não sei. O Pelé, Eu sei o time inteiro de cabeça. Pelé, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson. Aí é fora. Isso todo mundo sabe, né? Antônio, Gerson, Clodoaldo, Jairzinho, Clodoaldo. Pelé, Tostão e Rivelino. Tostão e Rivelino. Então vamos isso para o aí, a desafio escalação. agora. Eu quero que vocês lembrem dessa maneira dos personagens que vocês dublaram. Aí eu duvido, uns 10 pelo menos para cada um. Vai, Hélio, você que começou aí. Peraí, vamos lá. pedindo muito. Personagem assim, Pedindo o Steve Martin tem a Pantera Cor-de-Rosa, tem o 12 é Demais, tem o Roxane, tem o Joaquim Fênix, tem o Coringa, tem os Sinais, tem O Gladiador. Gladiador, que foi o primeiro que eu fiz dele. Ele estava novinho, eu também. Não, inclusive o Gladiador foi muito interessante, que eu fiz um teste para o Gladiador. Eu fiz um teste para o Russell Crowe e fiz um teste para o Joaquim Fênix. O Russell Crowe, o nosso querido Dário, que se foi, ganhou e ficou... Eu fui ver esse filme agora, na pandemia. Eu não tinha visto. mesmo? Eu nunca tinha visto, cara. Aí, quando chegou na pandemia, eu fui ver e falei, que filmaço. É um puta filme, né? Porra, que roteiro. Poxa, ele tem fãs aí pelo mundo que é uma coisa de louco. Que história. Melise não viu até hoje. Eu falei, cara, você precisa ver. É um roteiro, assim, maravilhoso. Uma direção. Olha a Miriam aí. Olha a E Miriam aí, aí. chegou mais E aí, uma super convidada, Miriam Fischer. Ô, Miriam. Atenção, Miriam, ativa aqui o seu microfone. Fica aqui, porque a gente estava fazendo um desafio, já que você chegou por último. Fala aí alguns personagens que você dublou, no mínimo 10. Eu falei 35. Botan, vale atriz, vale como personagem? Vale. Então, Botan, Drew Barrymore, Meg Ryan, Nicole Kidman, maravilhosa Jodie Foster, Winona Ryder, a Pandora dos Cavaleiros do Zodíaco, a Pig dos Muppet Babies, a Lilica dos Tiny Toons e a Vicky dos... Eu acho que ela gosta de... E a vaca? A vaca da Charlene. A vaca é a Miriam, pô. Agora não é mais. Agora é mais, tá? Cachorro. E você, Mano? Fala, Deixa eu contar uma história da vaca. Bom, eu já fui muito, muito magra.
Vocês lembram, né? A Laís não, mas vocês devem lembrar bem. Lembro. E aí eu fui num evento em Brasília e a gente participou de Era um concurso de esquetes, maravilhoso, por sinal. Nossa, quanto talento que tem lá em Brasília. E aí... Muitos. Tem muito talento em Brasília. Brasília é por aí. Mas aí eles foram... Aí, no intervalo, enquanto estavam computando lá os votos e tal, eles pediram para a gente falar, porque a gente estava fazendo um evento, né, de dublagem, falando sobre dublagem lá também, no dia seguinte. Aí a gente começou a falar. Aí eu dublo a fulana, a Beltrana. Aí eu, ai, meu Deus. Aí eu, da vaca e o frango. Aí a plateia inteira ficou emocionada e vaca! Olha, que lindo! Eu sou magrinha. É isso que faz com que a nossa profissão valha a pena. Vaca. Só que agora eu não posso falar magrinha mais, né? Então, eu não falo mais em vaca. Arrasou. E você, Mauro? Faz aí. Ser chamado de vaca em público, assim, que lindo, hein? Que lindo. Emocionante, é inesquecível, né? Faz a gente crescer, sabe? Aliás, eu quando estava falando os personagens, eu cheguei a citar os atores, citei alguns personagens. Eu e Márcio, nós somos sócios em alguns, né, Márcio? Olha! Na sociedade. Já deu briga? Não, nunca. É muito ao contrário. Quando a gente diz assim, vem cá, foi você? Não, fui eu. A gente até esquece quem foi que fez. É verdade. A gente esquece quem foi que fez. E tem também aqueles atores e atrizes que todo mundo já fez. Ninguém sabe o nome. Pesquisar, tem... Tem 12, é verdade. Aqueles que a gente nunca sabe o nome, né? Eu não sei como é que é de vocês. Mas a uma vez eu escalei a Fernanda Baroni, né? Aí ela chegou e falou, essa atriz é sua. Aí eu, é? Dubla aí, né? Deixa quieto. Pô. Mas conta pra gente você, Mauro, alguns personagens. Olha, o pessoal me conhece mais por um negócio de desenho, né? Por personagens de desenho. Eu faço. E da Disney, o pessoal gosta muito do Pumba, do Rei Leão, do Sully, de Monstros S.A., que, aliás, o Márcio também está, no Monstros S.A., e também é conhecido pelo personagem. Eu substituí o Shrek, né? o Bussunda no Shrek, 3, 4... Mauro, essa história merece ser contada, já que aqui é verdade, essa Mauro. História da dublagem, essa história merece ser contada. Então, se você não contar, eu vou contar. Eu passei anos sem falar sobre isso, entende? Porque as pessoas envolvidas, elas afirmam que não aconteceu. Nossa! Mas eu tive uma defesa que eu não pressionei para ser defendido, eu simplesmente me calei, da Selma Lopes, que fez um escândalo, vários escândalos que ela fez na casa onde foi gravado o filme. E então não fui só eu, entendeu, que vi o que aconteceu. Ela também viu. Que eu tinha gravado. O Shrek foi escolhido pela DreamWorks e fui escalado, fui lá, gravei, recebi o meu cachê referente à dublagem para cinema naquela época. E aí, 15 dias depois, por aí, que eu recebi o meu cachê, eu tinha uma mania, quando trabalhava naquela casa, de ir em todos os estúdios cumprimentar os colegas diretores, técnicos e quem estivesse dublando. E aí eu entrei e vi o jovem lá, naquela ocasião, e aí, ao cumprimentar um e outro e tal, ele estava ensaiando com o que eu havia feito. Ou seja, você virou uma voz guia, né? Exatamente, mas sem ser avisado. Sem ser avisado, Claro. E aí, eu simplesmente fiquei puto.
porque não fui avisado, não foi falado nada. Eu ficaria verde como o Shurek. Vai enlouquecer. Com certeza. Na verdade, eu sempre me lembro de que as vozes são nossas artisticamente, mas as personagens não são, são do distribuidor. Então, eu fui sair e a Selma viu lá uma hora ele gravando e ficou fula da vida, fez um escândalo do cacete lá. E aí... Quem que fez o escândalo? Selma Lopes. Mas o que confirma isso foi que o dono da empresa, 2 anos depois, chega para mim e pergunta: Mauro, eu já sei a resposta, mas você quer fazer o som guia para o Bussunda no 2? Aí eu falei: faço, com o maior prazer, contanto que eu ganhe 50% do valor do cachê que ele contratou com a DreamWorks. Por quê? Porque ele estava ganhando em dólar. Entendeu? Era um cachê que era em dólar. Então eu falei, se eu estou fazendo metade do trabalho para ele, por que eu não vou ganhar metade? Eu diria que você estava fazendo 100% do trabalho. Você estava dando reflexões, tudo. Ele estava repetindo o que você fazia. Se você observar, o segundo não, porque não fui eu que fiz o som guia para ele. Mas no primeiro, se você observar, vocês que são diretores de dublagem, vocês conhecem as inflexões dos seus colegas com quem vocês trabalham diariamente. Se você parar para pensar, aliás, parar para ouvir, você vai ver que tem inflexões muito parecidas com as minhas. Eu diria idênticas. A primeira pessoa que eu vi isso acontecer foi com Silvia Goiabeira, num desenho chamado A Princesa e o Cisne, um negócio assim. Ela gravou tudo, foi com Pádua na Delarte Antiga. Aí resolveram, depois de tudo dublado, colocar a Angélica para dublar a princesa, que naquela época estava em evidência nas manhãs. E aí tiraram a Silvinha e usaram a Silvia como voz guia para facilitar a vida da direção com a Angélica. Caramba! A primeira vez que eu vi. E sem explicação, por que aconteceu isso? O produto é deles, então eles são os donos da bola. Entendeu? Então vamos jogar conforme eu quiser aqui. Se ninguém quiser assim, está fora do campinho. Não, eu estou perguntando isso porque agora está acontecendo muito, eu vira e mexe, eu fico sabendo, que estão regravando com outras pessoas determinadas séries, personagens de séries ou filmes, porque por causa dos S's, por causa dos R's. Então, eu vou lá, um exemplo. Não aconteceu comigo, mas eu já soube que aconteceu com vários colegas. A pessoa gravou o personagem, ganhou o seu cachê, e, de repente, o cliente pede para substituir, não quer aquela pessoa, porque ela está com muitos R's, com muitos S's, não sei o quê, e pede para fazer o carioca ou paulista. E aí, porque antigamente era aquela carioca. Agora você bota os S, aí a gente passou a botar os S. Agora estão pedindo para tirar os S. Não sei o que vocês querem. E eu já sou de vários colegas que foram substituídas por causa disso. Por outras colegas. Olha só! Elise, conta pra gente também alguns personagens que você já dublou. Então, eu já dublei algumas atrizes, tipo Sigourney Weaver, a Geraldine Chaplin. Dublei a Meg Smith, da professora Minerva, do Harry Potter. Tem um desenho, George o Curioso, que tem milhões de temporadas, que eu faço a professora Weissman. Dublei a senhora Benson, milhões de temporadas. Você faz também, Mauro? Fazia, né, no caso. Um cozinheiro. Aliás, era dono de um restaurante italiano. Eu sei qual era. Pizza e tal. Que legal. A iCarly, né? A senhora Benson, que é a mãe do Fred. A Penélope no Riverdale. Kenny Kell fazia a mãe. Enfim, Without a Trace, fiz a Pop Montgomery, que era uma policial também muito legal. E a Rainha no Rain também. Uma série também muito bacana, Reinado. Show. Ficou faltando só você, então, Márcio. Conta aí.
Fazer o quê? É. Deixa eu puxar pela memória aqui alguns atores que eu faço, alguns personagens. Pode ser Samuel Jackson, Pode ser. pode ser Will Pode Smith, Pode. pode ser Lawrence Fishburne, o Morfeu, Olha. Matrix, pode ser o Danny Glover, do Máquina Mortífera. Você só está falando negão. O que está acontecendo? Robin Williams. Pronto, Robin Williams. Robin Williams. Boa! Aê. E eu esqueci de falar que eu dublei a Oprah num filme. Falou negão, eu lembrei, foi um filme incrível. Sabe assim, por que eu levantei essa bola? Só Olha. terminando aqui os meus personagens. Ah, tá, Márcio. Os mais icônicos, claro, né? Pô, tem o Hércules, da Disney, tem o Steve, do Lilo Stitch. Nossa, sim. Tem o Ray, da Princesa e o Sapo. O Randall, como o Mauro falou, dos Monstros S.A. E mais um caminhão. Eu adoro. E todos vocês são mestres na dublagem hoje em dia, mas eu queria saber qual mestre que também trouxe lições para vocês durante a profissão, né, de ator e dublador, e lições que vocês levaram para a vida. Olha, nós somos de geração que atuava juntos na bancada, dentro do estúdio. E a gente aprendia muito com os colegas. Todos os colegas, mesmo os considerados ruins, com eles a gente aprendia também. Lógico. Nós temos vários mestres. Boa, Mauro. Claro. Vários. É isso aí. Alguém quer citar alguma história? Eu sou de uma época... Um jardim. Fala, Hélio. Você é de uma época antes Eu sou de uma época em que a primeira vez em que eu entrei num estúdio, que eu vi uma dublagem, eu estava fazendo uma novela na TV Globo junto com o Elcio Romar, nosso amigo Elcio Romar, aquele cretino. Enfim. Sim. Aí a gente acabou a gravação e o Elcio ia dublar na Telecine, na Presidente Vargas. Olha, 1900. Olha, eu estou falando, é o período antediluviano da dublagem. A Presidente Vargas. Aí foi a primeira vez que eu vi dublagem na minha vida. E quando eu entrei para dublar, simplesmente quem estava na bancada era Magalhães Graça, que era maravilhoso, Francisco Milani, Júlio Chaves e Sumária Luiz. Porra! Cara, quando eu entrei e vi aquilo, o Júlio, eu sempre chamei o Júlio de meu guru, porque eu via o Júlio dublar, eu não acreditava que aquele cara quietinho, todo humilde, todo na dele, era capaz de fazer aquelas coisas maravilhosas. O Júlio era o rei das inflexões inesperadas. Exatamente. Impressionante. O Júlio era um fenômeno. Ele era uma aula ambulante. O Júlio, para mim, era um fenômeno. Ele ensaiava de um jeito. Você dizia, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí, na hora de gravar, ia tudo certinho, era impressionante. Que maneiro. Não, porque ali eu acho que vai. Aí, cara, ficava assim, cara. Imagina. Ou seja, eu comecei vendo atores dublando, entendeu? Exato. E que era a nata. Que trabalhavam em outras coisas da profissão de ator, ao mesmo tempo. O Pérez, Alberto Pérez... E por aí vai, entendeu? Eram atores de teatro, Enio Santos, atores de teatro, de televisão, o Walter de França, que era uma voz Walter de maravilhosa. França. Pô, pelo amor de Deus. E essa foi a minha escola. Eu vou citar mais um. Eu comecei em 77, tive o privilégio de trabalhar numa série junto com o Cláudio Cavalcante. O Cláudio. Que era meu colega de novela. A gente fazia uma novela juntas. Que legal. E o Cláudio sempre falava para mim, você tem que fazer dublagem, porque ele me levou uma vez para fazer um programa de rádio que precisava de uma menina, e aí ele me levou para fazer. E aí, qual foi a surpresa quando eu comecei a dublar essa série? Quem é que era meu irmão? O Cláudio. E a gente ficou muito tempo juntos, né? Como a gente aprendia Nossa, com a contracenação dentro de estúdio. E era demais, porque ele mudava e eu mudava em seguida. Tipo assim, a frase era, você tá bem? Aí eu teria que responder, tô.
Mas, de repente, ele mudava. Tá tudo bem? Aí eu falava tudo. E ele, eu mudei, mas você... Então, a gente tinha uma coisa... É contracenação, gente. Era muito É coisa bom. de ator. Tinha que estar ligado, coisa de ator. Isso aí. A direção de verdade, né? Era da Ângela Bonatti, lá na Peri. Aham. Cara, era foi tudo de bom. Foi uma Uma escola. escola, né? No elenco tinha Wanda Lacerda, gente. Aí, Não acredito. Jesus, hein? Ida Gomes. Você pegou a Wanda Depois ela foi Lacerda. substituída pela Neida Rodrigues. Tá? Porque ela não Nossa. tinha muito dublar, não. Assim, não é que ela não era muito de dublagem, mas era uma coisa, gente, vocês não têm noção. Eu não tenho noção mesmo. Que Era maravilha muito isso. bom. Era muito Mas- bom. Eu tenho uma coisa curiosa aqui com esse painel. O quê? Aqui tem 2 colegas que, quando eu iniciei, eu os substituí. E essas substituições foram os primeiros trabalhos, tanto em série quanto em filme de longa-metragem. O primeiro fixo que eu peguei foi o Francisco José que me deu, num desenho chamado Cops, que passava de manhã na Xuxa, sei lá das quantas, e para fazer o personagem que era do Márcio Simões. Uhum. E ele tinha, alguém tinha saído de um fixo, ele foi fazer esse fixo do cara que saiu, e eu entrei no lugar dele. Então, o meu primeiro fixo foi no lugar do Márcio. Olha só a responsabilidade. Aí, meu primeiro longa-metragem como protagonista foi no lugar do Hélio Ribeiro, a mulher do chefe, que eu nunca mais vou esquecer, claro, é o primeiro filme em que eu fui o protagonista. A Ângela Bonatti, que me dirigiu, naquela época em que a gente começava às 8 da manhã e ia até terminar o filme. Ia até meia-noite, 2 da manhã. Você não pôde fazer porque, por algum motivo, você estava viajando com a peça, uma coisa assim. E aí ela me escalou. Eu trabalhava ao vivo lá na Patrulha da Cidade, na Rádio Tupi, e até te pedi para os caras para faltar naquele dia, porque eu ia ter uma oportunidade na dublagem que não era fácil de ter. E substituiu o Hélio Ribeiro. Olha só. Quer dizer, eu passei a ser o regra 3 a partir daí. Né? O Monjardim não podia dizer, manda o Mauro fazer, entendeu? Mas Então, só mas- os dois, Mauro. Pô, você é Então, maravilhoso, mas cara. Que isso. Mauro, eu me lembro. Para mim, eu não estou me queixando, não. É, Para claro mim, eu que não estou me não. queixando, não. O Márcio Eu queria contar uma fui história, regra 3 Márcio. até eu fui regra 3 até de defunto, do Enio Santos, pô, pelo amor de Deus. Eu vou contar uma história legal para vocês. Diga, Márcio. Como era bom dublar junto na bancada. Era maravilhoso. Como a gente aprendia. Quando a gente dublava o Tartaruga Ninja. Eu Quem lembro disso. participou- Era quem maravilhoso, participou do Tartaruga Ninja com a gente sabe como é que funcionava. Porque Eu a gente sei. achava que as piadas não eram muito engraçadas no original. né? Exato. Então, nós tínhamos liberdade nessa época. Aí, o pessoal do Tartaruga Ninja, dublava todo mundo junto, né? O pessoal do Tartaruga Ninja estava ali, o que a gente fazia? A gente olhava a cena, lia o texto e falava assim, cara, a gente não vai dizer nada disso que está aí, né? Isso aí é horrível. Pum, e virava o texto e vamos embora. Aí saía inventando tudo. Aí, conforme um mandava uma brincadeira, o outro seguia e ia embora. Aí tá. Aí, na época, eu fazia o Donatello e fazia um daqueles 2 vilões, que era o Bebop e Rocksteady, né? Eu fazia o Rocksteady e o Darcy Júnior fazia o Bebop. Aí isso nunca foi combinado entre nós dois. Nunca foi combinado. Tá? Quando a gente ia fazer os dois, um dos dois pensava numa coisa para derrubar o outro, uma piadinha, porque a gente não via nada do que estava escrito mesmo. Então, um pensava numa brincadeira para derrubar o outro. E aí, a gente gravando, vamos lá. Aí o primeiro mandava a piada, o outro tinha que entender a piada, não rir e tentar dar uma resposta na piada dele. Aí, claro que a gente caía na gargalhada e tal, mas depois regravava e fazia exatamente aquilo, porque ficava muito bom, ficava muito engraçado. E foi assim o tempo. Exato. Ô, Márcio, você lembra uma vez que caiu um temporal no Rio de Janeiro? E caiu árvore, o cacete A4, e na Herbert Richard, o Tartaruga Ninja, era o Mário Jorge, acho que quem dirigia. E eu fazia um dos personagens, que era aquele cara certinho, e vocês, os tartarugas e tal. E aí não tinha o elenco inteiro, porque as pessoas não chegavam.
E aí vocês começaram um a fazer a voz do outro. Lembra? Você fazendo a voz do Marcelo, o outro, e Isso foram era uma dublando. combinação. Aí Era quando uma eu combinação que a cheguei, gente tinha. aí quando o Mário, aí depois que chegou o Mário, que conseguiu chegar, aí eu fui pelo Alto da Boa Vista, consegui chegar. Quando eu cheguei, vocês já estavam lá na frente, aí voltamos para fazer a minha parte. Aí eles, entre eles, iam trocando as vozes, um fazia a voz do outro, e ninguém percebia. O que era impressionante. Gente, que demais isso. A gente tinha Eu uma me lembro- combinação. A gente tinha uma combinação entre a gente, né? Quer dizer, um aprendia o tipo do outro Exatamente. para quebrar o galho daquele. Então, de repente, você acha assim, pô, Mário, pelo amor de Deus, amanhã eu tenho um comercial para gravar, não vou poder estar lá no horário. Você não esquenta, não, vai. Vai. Quando ele chegava, assim, pô, tô aí, vamos fazer minha parte? Eu falei assim, toma um papelzinho, já tá feito. Bora, sai. Aí alguém já tinha dublado, e ele ganhava o cachê dele normal, e tá bom, seguiu. Entendeu? Então, a gente fazia isso para um quebrar o galho do outro. Eu me lembrei do negócio, você fazia uma série do Chuck Norris com o Darcy Pedrosa, lembra? Lembra? E aí me chamaram para fazer o Texas Rangers. convidado do episódio. E o Darcy olhou para mim quando eu entrei, ele falou assim: olha, esse negócio de ensaio na dublagem está superado, tá? Vamos gravar. E, caraca! Eu fui direto, cara. Eu fui direto com os caras. Isso estimula a gente. Desafio, né? Eu sempre falei, olha, ver reação e farinha curtinha, não, no meu estúdio, quando eu dirigia, eu falei, não pode, dá 7 anos de azar. Gravando, pelo amor de Deus. Márcio, você lembra da bagunça do Muppet Babies? Aquilo era muito legal. Isso o dia inteiro. Inesquecível. E a gente era assim. A gente começava de manhã e acabava de noite. Né? Era que eu fazia a protagonista, Pig, né? E era de 8 à meia-noite. 7 da noite a gente já tinha terminado. Porque era muito. A gente tirava 2 horas de almoço, aí o Monjardim sai de costas para ninguém reparar. O que era estar dentro do estúdio? O que era estar dentro do estúdio com o Monjardim dublando, gente? O que era? Não. O Monjardim. Eu sou uma pessoa suspeita, porque o Monjardim foi o meu padrinho na dublagem. Eu me lembro, Então, lembra aquele desenho de sangue, lembra? Lembra? Hemácias, não sei o que a gente dublava? Que era o Monjardim. Sim, lembro. Você estava começando. Exato. Eu me lembro que você estava no estúdio, botava uma pastinha ali, não sei o quê. Eu lembro do episódio do Monjardim no pátio da Herbert Richard. Esse cara e tal. Aí o Damata chamou ele para ajudar no vozerio. Falou, Monjardim, ajuda no vozerio aqui, ajuda aqui. Aí o Monjardim entrou no estúdio e tal, que era um rei, era um funeral do rei e tal. Aí o Monjardim foi para perto do microfone e começou, oh, meu Deus, que coisa lamentável. Ele era tão bom. E ontem ele estava tão bem, ele estava corado e tal. Aí o Damata, não, ele não estava bem, ele está em coma há 6 meses. Aí o Monjardim, foi com o Monja que eu aprendi a fazer vozerio. Eu aprendi a fazer vozerio com Monja porque você pega o mote, como ele dizia, e vai embora. E outro episódio do Monja já era o contrário do Pérez, né? Que o Pérez chegava e dizia, não quero ouvir, entender nada. É o wala, wala, wala. Gente, não acredito. Se ele ouvisse alguma palavra, ele parava o vozerio. Meu Deus. Interessante, não sabia não. Um outro episódio do Monja que é maravilhoso, esses dois eu nunca vou esquecer. A gente fazia um desenho animado, era um desenho japonês, o Oberdan fazia também, eu não sei o nome, acho que o Márcio fazia também. E aí o Monjardim foi fazer um sacerdote lá e tal, no final do filme, era a última cena do filme, e aí ele fazia uma oração. Aí ele começou, Pai Nosso, que estás no céu, santificado. Aí me andou com Ave Maria, não tinha texto, o texto tinha acabado, e a câmera afastando. Ele tinha uma capacidade. Aí a câmera ia afastando, e ele... Então, meu Deus do céu, que leve essa alma. Aí não tinha mais texto, ele falou assim, São Jorge, se puder dar uma forcinha aí, eu agradeço. Pô, cara, eu fui dublar uma cena com o Monjardim dirigindo e ele atuando, fazendo Jerry Lewis naquele Qual o Caminho para a Guerra, em que o cara disfarçado de oficial alemão faz uma revista ali na tropa. Cara,
Levei, foi mais de 45 minutos para fazer quatro loops, cara. Por quê? Porque ele improvisava tudo, a gente não esperava. Aí caía na gargalhada. O Bom Jardim, atenção. O Bom Jardim hoje em dia não poderia dublar, porque hoje você tem que seguir a onda, o off não pode passar, enfim. Ele foi representativo de um tempo. De um tempo. O tempo que, convenhamos, era muito bom. Era muito. E vocês falaram da Herbert, eu queria saber algum segredo que rolou no pátio, alguma treta que vocês lembram. Joga aí na roda. Melhor não. Teve merda com todo mundo. Teve porrada, teve tudo. Nossa, mas vocês não vão receber umazinha nem de leve? Não dá. Eu entrei com 14 anos e eu ficava assim, com 13, né? Mas ué, fulano não era casado com... tá, ok. Ok, pênalti. Com fulano, aí de repente estava com outro. Era um tempo o Darcy ficava no banco esperando a gente chegar com as fofocas. Aí quando você chegava de outra casa, um dia eu cheguei, estava no banco, falei, Darcy era impagável. Um dia eu cheguei na Herbert, ele estava no pátio e tal, falei, Darcy, teve uma confusão lá no Domingos com a Sumara, rapaz, foi uma maior confusão, você não imagina. Ele falou, me conta, mas aumenta muito. Ele era incrível, né? A gente, no pátio de um colega que se foi recentemente, né, o Leonardo José, você lembra uma vez que a gente estava à noite esperando para ser chamado para gravar no pátio da Herbert, e de repente ele aparece com a cabeça toda enfaixada. Lembro. Dizendo que tinha sofrido um acidente. Tinha batido com o carro. Você olhou para mim com aquela cara de sei. Ele falou, não é que depois você tanto fez que conseguiu arrancar dele. A verdade era fake. Ele disse que tinha batido com o carro. Só que apareceu com a cabeça enfaixada. Aí, no dia seguinte, o carro dele, que ele tinha batido, estava no pátio lá, todo inteirinho. Eu falei, esse teu mecânico é fantástico, hein? Porra! Não, é um cara lá de Niterói que faz um serviço muito rápido e tal. Eu falei, e sem a faixa e com boné. Ele tinha feito implante de cabelo, entendeu? Falei, e a batida que você deu no seu carro foi o quê? No caminhão de capiloton? Era um produto que vendiam para nascer. Ele, que isso? Não. E nesse dia que a gente passava praticamente o dia inteiro lá, né? E nesse dia ele acabou de sacanear ele, entrou pelo pátio adentro e falando, menino para mim, aquilo ali era cabelinho de boneca que ele estava com vergonha. Qual de vocês que sacaneia mais o outro, zoa mais o outro? Tem alguém que leva o troféu aí? Pelo Hélio Ribeiro e Elcio Robar, se sacaneando, são os campeões. E coitado das mães dele. Viu? Coitadas, nossa. Outra história boa, Mauro. Não sei se você lembra do próprio Leonardo José, outra história boa. Não sei se você lembra. E a gente estava no estúdio, aquele estúdio lá de trás, o estúdio do Mofo, lá, o estúdio G. Aí, rapaz, o que a gente fez com ele? Ele era todo estressado, né? Aí eu e Mauro, o que a gente fez? Eu peguei assim, o script, aí comecei a procurar loops em que a gente não estava, né? Aí eu comecei a procurar assim, nomes de personagens assim, que não tinha nada a ver. Aí eu falei assim, beleza, tá. Aí ele assim, Márcio, loop 20. Eu falei assim, tá, loop 20. John, Mauro, William, sou eu, Cole, David, Nancy. Aí não tinha ninguém. Aí ele falou assim, David, Nancy? Peraí, não é possível. Peraí. E aí eu moro quietinho assim na parte. Ele ficava enlouquecido. Ele enlouquecido. Não é possível. Tá errado, esqueci de falar. Não é possível. Cara, sacana. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Uma das experiências. Logo comigo, se foram fazer isso. Ele era. Olha, uma das experiências mais inesquecíveis minhas na dublagem como diretor foi ter escalado para um vozerio uma turma que o da Mata chegou para mim e falou assim: eu não acredito
que você escalou esse pessoal para fazer vozerio. Você vai enlouquecer, hein? Eu falei, mas ué, é tudo amigo. E eu enlouqueci. Ele, o Elcio, Márcio, o Marco Ribeiro, Marco Mário Antônio, Mário Jorge. Cara, era uma coisa... Eles não paravam, cara. Cara, era pior que cavalo de circo romano, cara. Impressionante. Gente, eu tenho uma história muito boa de vozerio, que é assim, era um desenho chamado Mucha Lucha. E aí tinha portunhol, né? Tinha o portunhol e tal. E todo mundo... Os vozerios, na verdade, eram com os personagens. Era uma loucura fazer aquele esquema com todo mundo junto. Eu não sei, eu acho que eu virava à noite, eu não sei como o que nós fazíamos, eu acho que hoje em dia não dá mais para fazer. Essa daqui ficava com pena de mim, eu passar a noite inteira fazendo isso. Porque ele chegava do estúdio, só interromper rapidinho, Mimi. Ele chegava do estúdio, sei lá, 10 horas da noite, ele tinha que assistir filme e fazer esquema. Então, 4 horas da manhã, ele estava jogando papel no chão. Para entregar 8 horas da manhã está lá. E detalhe, a gente sentava e falava, eu não vou conseguir. Aí conseguia. Não sei eu conseguia sempre com a ajuda do meu amigo Johnny Walker. Quando eu não sabia o que fazer, eu botava uma dose de Johnny Walker, na mesma hora resolvia tudo. Botava todo mundo junto, pronto, acabou. Bom, aí eu fui pro estúdio, né? Eu estava no estúdio e eu sempre tinha que dar até um esporro antes do vozerio começar. Olha só, gente, é o seguinte, porque senão virava uma zona, todo mundo junto. Aí já dei o esporro antes, tá, beleza. Aí começou o vozerio. E era um desenho para criança, né? Daqui a pouquinho era uma festa. Eu falei, gente, vozerio de festa, todo mundo, não sei o quê. Aí vira um colega nosso. Eu só escuto aquilo. Eu hoje vou comer e beber até cair. Aí todo mundo parou. Aí eu olhei para ele e falei, cara, isso é de criança. Agora você imagina. Olha o que a gente passava. Olha o que a gente passava. Hoje eu vou comer e beber até cair. Num desenho animado. De vozerio, eu lembro daquele Geraldo, lembra? Geraldo era maravilhoso. O Hamilton tinha um bordão para o vozerio, o Hamilton Ricardo. O Hamilton. Que era, esse Geraldo. E todo mundo ria! Gente! A gente esperava, ninguém, sabe? Ele esperava o momento certo para mandar no vozerio. Esse Geraldo! E todo mundo ria. E a gente ficava sentado no fundo do estúdio. Ao contrário, né? Ao Que a mesmo gente tempo gravava. que o Elcio dublava. Aí o Elcio falando e a gente ia reagindo. Era tudo feito junto, né? Não era separado. Exatamente. Tinha um ator, peraí, eu estou tentando lembrar o nome dele, daqui a pouco eu lembro, em que ele dizia assim, eu posso espirrar? Eu posso tossir? Pode sim, pode, não tem problema não. Que bom, né? Pela primeira vez, agora só falta falar palavrão. Eu sempre gostei de dirigir o vozerio dentro do estúdio, né? Naquela época em que a gente podia fazer. Eu também ficava dentro do estúdio, ficava regendo. O Hélio era fazer maestro. Por quê? Porque tinha um monte que ficava ali só fingindo que estava fazendo vozerio. Exato. Eu escalava assim, ó. Eu abraçava assim, ó. Aí, vai lá, gravando. Aí os que não falavam, eu cutucava assim, ó. Eu metia a mão na bunda, eu dava uma dedada. Aí o cara... Entendeu? Eu ficava dentro do estúdio também, nos vozerios, regendo. E vozerio de criança, eu tinha duas colegas que eu escalava que era para comandar. Uma era a Gabriela Bicalho e o outro é a falecida Ana Lúcia Menezes. Ana Lúcia! Entendeu? Então, os vozerios de criança eram sempre comandados por ela, uma das duas. Ai, que lindo. Eu falava, meu vozerio de Maracanã abarrotado, eu botava 3 pessoas que davam conta do Maracanã, que era o Comério, Sérgio Muniz e o Flávio Bach. Aí, esses 3 faziam o Maracanã abarrotado. Eu falava assim, olha só, se um deles não puder, escala 2. Caraca! Porque eles valiam mesmo por 2.
Era Gente, que incrível. loucura. Não, e aí as coisas, né, foram mudando de forma muito louca, mas a gente teve uma mudança recente muito e surreal, que é a dublagem remota, né? O que rolou de diferente? Sim. Que histórias vocês já têm agora na dublagem remota? Bom, eu já cansei de entrar em várias salas erradas. Eu No meio também. do filme. Ué, não é que não? Aí, pô, entrava em outro. Melo look do coleguinha. Do coleguinha. Agora, antes do remoto, deixa eu contar só uma historiazinha da querida Yara, também falecida. Gente, a gente só está falando de falecida, está parecendo um obituário. Você sabe que como foi a gente está gente lembrando deles. Como foi gente embora, meu Deus do céu. verdade. Houve uma época, até hoje tem isso, né? Que havia muita preocupação com pronúncia dos nomes, né? Esse nome aqui, Isso. como é que é dito esse nome? Como é que é... Aí eu estava fazendo um filme de terror e tal, e tinha acabado o vozeria e a Yara entrou para fazer um personagem. Aí ela começou a ensaiar lá e eu fazendo papelzinho ainda para dar para os outros. Ela falou assim, Elinho, aqui o nome dessa múmia é múmia Mexer? Eu falei, não sei, Yara, deve ser, ainda não falaram o nome dessa múmia, não. Pode falar, deve ser Mexer mesmo, tá? Aí eu dando papelzinho do outro e tal. Aí saiu todo mundo, ela foi gravar. E aí, quando ela foi gravar, eu fui olhar o script, aí ela começou, então eu estava lá e vi a múmia Mexer. Aí eu olhei para o texto e falei, não, Yara, eu vi a múmia mexer. Meu Deus! Era uma neurose tão grande com o nome, cara. Cara. Mexer, ela botou... O nome da múmia Mexer. Eu falei, porra, que porra Deve de ser. agora não entrou no filme. Falei, não, Yara, a múmia mexer, eu vi a múmia mexer. Eu pensei que fosse o nome da múmia. Tinha até coerência, porque múmia não se mexe, né? Então. É muito louco, cara. Era uma neurose tão grande. Agora, voltando ao remoto, como a Larissa falou. Eu não sei, alguém tem alguma experiência? Na casa de ninguém tem obra, na casa de ninguém na tem minha problema. Obra geral. Só pode dublar a partir de tal hora. A minha Aí, como o Hélio estava Mas falando. quando é quarentena, o pessoal começa a fazer obra. É Como ele impressionante. falou, tá ensaiando, não tem barulho. Gravando, pum, 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 pum. Impressionante. Aqui a cobertura, que a gente mora no terceiro, tem mais um e tem uma cobertura. O cara comprou, resolveu fazer um apartamento. Ele está construindo uma catedral, eu tenho certeza, que não acaba nunca. Obra de igreja. Quando acabou, ele foi refazer o que tinha feito. Eu estava até Ele achou comentando que o aqui. piso não ficou bom, começou tudo de novo. Cara, Olha, eu tenho sorte aqui no prédio, porque assim, eu me dou muito bem com as pessoas, e aí todo mundo que vai fazer obra me avisa. E o vizinho aqui fala assim: manda sua agenda. Nossa! Aí foi ótimo, um período muito bom. Agora entrou uma vizinha nova que eu não conheço aí. Não quer saber. aqui a gente até conseguiu compor, Mas eu pediu tenho aí dar almoço de umas 2 e parar às 4 a obra. Tive que compor aqui. Também consegui compor, mas... Mas eu tenho muita sorte. Às vezes, 8 da manhã começa, tum, tum, tum. Eu falo, meu Deus, eu tenho as 10 parou. Então, né, tá aquela maquita, também, aquela maquita, né, aquela que faz um barulho infernal, meu Deus do céu. Na pandemia, todo mundo resolveu fazer obra. Todo mundo resolveu fazer obra. Quando não é obra, é o cachorro do vizinho, né? Exatamente. Sim. Cachorro também Faço uma moto que... Caminhão do gás. E a gente só percebe o barulho os barulhos da nossa casa agora com o remoto, né? Verdade. Aí que a gente fica, caramba, isso tudo esse barulho e a gente não ouvia nada. Exatamente. Cara. Eu acho bem interessante que a gente já está mais habituado com esse tipo de barulho. Por exemplo, passava uma moto, aí eu ficava, ai, gente, passou uma moto, desculpa. Eu ficava quase me unhando, assim, né? E agora não, é normal, porque as pessoas já entendem essa relação de gravar em casa. Ih, peraí. Você imagina... Passou. Você imagina alguém que mora próximo de rota de avião. Imagina. É Flórida aí. O Hélio é mais neurótico do que eu com o negócio de barulho. Ele tem uma neurose com barulho. Eu sou completamente. Eu não. Eu tô gravando e aí eu vou... Claro, isso é um barulho muito, né, em cima da cabeça. Até o próprio diretor, o operador, vai falar, poxa, entrou um barulho, óbvio.
Mas quando é um barulho que eu estou dublando e o diretor nem o operador falou nada, eu sigo e deixo ver o que vai acontecer. Esse não, ele para e começa com a neurose. Ai, porque esse barulho, porra! Eu escuto o ar refrigerado do outro quarto, cara. O ventilador do outro quarto. Eu vou desligar. Sou muito neurótico. Ele é muito neurótico. Eu não entro nessa neurose assim absurda, não. O Nando Lopes mora perto na ilha, ele mora perto do aeroporto. De vez em quando tem um avião. Pô, aí cara. Eu morei numa casa, um apartamento anterior, que era na rota de avião. Que era caminho. O avião, quando ia na direção para Jabaquara, já era. Eu já sabia que eu ia ter que parar, porque o avião parecia que estava passando em cima do prédio, assim, né? Caramba. Não, e aqui não tem como driblar esse barulho. Aqui é onde a gente mora, ainda tem vassoureiro, entendeu? Tem. Cidade do interior, já querem que assim. Aqui também tem. O pessoal que afia faca, né? O amolador. O amolador de faca tem isso. Papi! Hélio, na minha rua tem um vassoureiro que passa há anos. A minha dúvida é a seguinte: será que ele consegue vender tanta vassoura assim? Porque todo dia ele passa. Todo dia ele passa na rua. Mas acho que ele fez. Eu mesmo, quando desço, vou lá correndo, uma vassoura, peraí. Quando eu ouço, eu falo pro porteiro, segura ele, pega uma vassoura. Não, e aqui foi muito engraçado. Ou é disfarce, Márcio. Vai que é outra coisa, né? Aqui foi muito engraçado, porque a primeira vez que o vassoureiro me atrapalhou, eu desci para reclamar com o cara. Porra, o cara, eu ia falar com ele, meu irmão, quando passar por aqui, não grita, não. Quando eu cheguei lá, o cara era um armário, cara. Não. Você foi uma vassoura e vê uma vassoura. Comprei uma vassoura para o meu amigo. Eu vou querer casa com esse cara, sou maluco, pô? Claro que não, pelo amor de Deus. Pode gritar. Tem umas histórias. Deve ser um cara magrinho, não. Pô, o cara cheguei lá, o cara... Rapaz, não, velho. Não é nada. Não é vassoura. O Márcio e o Mauro, vocês também fazem várias canções, né? Eu queria saber se teve alguma história curiosa de gravar canção, alguma dificuldade, alguma coisa. Gravar canção pela internet remotamente eu nunca gravei. Mas das antigas, de quando for. Antigamente a gente levava o trecho, a letra da música e o trecho do desenho do filme que a gente ia cantar para casa para dar uma certa ensaiada. Não brinca. Hoje em dia, não. Há muitos anos em que muitas vezes eu chego no estúdio e eu não sei o que eu vou gravar. E aí, bicho, quando você chegar, é uma canção. É aquilo, você vai ouvindo e vai reproduzindo. Mas gente, eu não sabia dessa, não, que já levaram para casa para ensaiar. Antigamente a gente podia levar, agora não pode, porque tudo é lançamento, agora não pode. Pirataria e tal. Mas antigamente, sim, a gente levava para casa, treinava, decorava a música, chegava já cantando, já cantando, não perdia tempo. Mas hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, está tendo que se adaptar sempre. Aí eu entro para fazer um remoto ou entro no estúdio, e o diretor musical faz aqui assim, vamos lá, vamos, essa é a primeira frase. Aí ele vai no piano, faz a melodia é essa, vai, gravando. Já? Aí eu vejo uma vezinha, duas e pum, já gravo. Vai. A melodia é essa, vai, vejo uma vezinha, pum, gravo. Falei, caramba, não dá nem pra gente treinar a música, para treinar. Hoje em dia é tudo assim. Cara, mas a gente faz, né? Tem que fazer, né? O Márcio, lembra do Brandãozinho, quando entrava no estúdio para gravar comigo, eu dizia, Brandão, você faz o Philbson. Não existia esse personagem. Aí ele ficava procurando lá. O Philbson, eu não acho. Mas tá aí, rapaz, você faz o Philbson. Procura aí Philbson. Não existia o personagem Philbson. Aí ele ficava procurando que nem um louco. Aí ele dizia assim, sua víbora, você é uma víbora, lembra? Ou então o filme até 340, você falava assim, loop 357. Aí 357, a pessoa, mas não tem aqui, velho. Como não tem? Tá aqui, ué. Aí ele chegava, saía do estúdio, aí passava no pátio e falava assim, Damata está chamando, Damata está chamando. Damata está chamando. A gente dizia que ele chegava cedo, jogava âncora, né? E ficava o dia inteiro ali no pátio. Vai que escala, né? Exatamente. Gente querida, né?
Benzinho, muito querido. Ronaldo Magalhães, Nossa Ayrton Senhora. Cardoso, gente. Muita gente. Eu não vou nem falar do meu amigo Dário de Castro, né? Não, o Dário. O Dário era... Gente, o que era o Ayrton? Era a coisa mais fofa do mundo. Que pessoa maravilhosa. Ronaldo Magalhães, Uma história rápida. Dario Lourenço. Uma história rápida Valério. do Dario Lourenço. Já que falou do Dario Lourenço? uma história- Numérico, querido, talentoso. O Dario Lourenço fazia o mestre Splinter do Tartaruga Ninja, né? Então a gente dublava todo mundo junto. E tinha essa brincadeira de passar a mão na bunda do outro pra distrair na hora de dublar. Uma vez eu derrubava a bancada, né? A gente passava a mão na bunda dele e opa! Derrubava a bancada. Aí um dia o Mário pegou assim, que estava todo mundo gravando, o seu Dario Lourenço gravando, aí o Mário chegou e passou a mão na bunda do Dario Lourenço, ele virou pro Mário e falou assim: acho que está havendo um equívoco. Eu fiz isso com o Saidel. O Saidel pegou um bife para fazer. Ele falando. Aí eu fui por trás, tochei a mão na bunda dele. Aí ele continuou. Não. Aí foi murchando. Não, com a mão na bunda eu não consigo dublar. Aí parou. O Saidel também era outro, né? Também. Não esquentava a cabeça com nada, né? Tudo aquele jeitinho na cabeça. Eu vi um diálogo do Saidel com o Júlio Chaves, cara. Foi a coisa mais inusitada na minha vida. Os dois falaram, eu não entendi nada, eles se entenderam e se despediram. O Saidel falava, né? Assim, os dois encontraram aí no pátio da Herbert, e aí o Júlio Chaves começou a dizer, e aí esse menino? Tal, porque hoje está não sei o que lá e tal. Aí o Júlio, pois é, porque eu tenho que ir lá, mas eu saio. Então tá bom, depois a gente se fala. Não falaram nada. Não falaram nada, cara. Eles se entenderam. Ai, gente, que maravilhoso. É história que não acaba mais. A gente, ano que vem, vai ter Dublacon presencial, então a gente vai conversar mais, vai contar mais história. E todos vocês que estão aqui assistindo a gente, sigam as redes sociais dos nossos convidados, as redes sociais do Dublacon também, o TikTok do Dublacon, porque a gente vai ter vários vídeos exclusivos rolando por lá. Vocês também podem aproveitar ainda o Meet and Greet e também a nossa exposição sobre dublagem no site da Dublacon. E, gente, foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada pelas histórias, pelos segredos. Foi bom demais esse nosso papo. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui contando essas histórias. E além da oportunidade da gente rever os colegas que a gente rever os colegas, a gente está não se vê mais, né? Quase. A gente só se ouve, né? Nos a gente só se ouve. Muito bom. Verdade. Então é isso, gente. Um beijo para vocês que estão assistindo. Um beijo para vocês também que compartilharam com a gente. Obrigada demais. Mauro, volta aqui para dar um tchau. Volta, Mauro. Tchau para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada. Não abandona a gente não, Mauro. Volta. O Mauro foi. Gente. Olha ele aí. Já foi. Ele está indo e vindo. É um pisca-pisca. Veio. Mauro. Fica aí um minuto. Só para a gente discutir. Só para dizer tchau. Assim, Mauro. Vai. 3, 2, 1. Aí, faz assim. Dá um tchau, só dá um tchau. Tchau. Mauro, dá um tchau. Mauro, faz um tchau. Perdemos o Mauro, gente. Vai, Márcio.